Nós, o sexto de 2020, nós fazemos um por mês, sempre nesse horário, na última semana do mês, em princípio, na última terça-feira do mês. Em 2021, nós fizemos 11, em 2022, mais 11, 20, né? E agora já estamos no sexto, então já estamos com 28. Eles são todos gravados e estão disponíveis para os interessados, tanto no YouTube da SoftSul. O Vitor vai colocar aí no chat o e-mail, os dados aí, e como no sítio web, no website do MGPDI. O Vitor também vai colocar. O Vitor é da SoftSul, está nos apoiando, né? Nós temos hoje, o webinar de hoje tem por título Gestão da Inovação e Economia Criativa. Vou repetir, Gestão da Inovação e Economia Criativa. Ele vai ser apresentado, nós chamamos de debatedoras, né, pela Gina Gulinelli Paladino, né, já está aí na tela, e pela Ivânia Ramos dos Santos. A Gina é uma renomada especialista em economia criativa, né? Tanto nacional como internacionalmente, né? A Gina tem livros publicados a esse respeito, tem artigos, palestras. A Gina tem bastante experiência aí, já trabalhou em governo, já trabalhou no IEL, já trabalhou no Tecpar, aqui em Curitiba, uma série de lugares, já foi professora, né? E ela é uma excelente palestrante, vocês vão ver, né? Eu e a Gina estamos falando de Curitiba. A Ivânia, né? Ela é de Cascavel, né? Ela é implementadora do oficial do MGPDI, né? E ela tem uma série de atributos, de predicados, né? E também é uma excelente apresentadora. Vocês vão constatar isso, né? As duas dominam as suas respectivas áreas e sabem apresentar. Em termos de dinâmica do nosso webinar, 60 minutos, nós costumamos respeitar. A Gina terá 20 minutos, assim que eu terminar essa introdução, daí ela me devolve, aí a Ivânia terá 20 minutos, são 40 minutos. Eu, no total, com essa introdução e com o que tem depois da Ivânia, perguntas e respostas e uma conclusão, eu também tenho 20 minutos. Não sei se ficou claro. Tem funcionado, nós já fizemos, como eu falei, cerca de 28 desses webinars, que nós denominamos encontros do MGPDI, né? A Gina me pediu para eu compartilhar os slides dela. Eu vou compartilhar a tela, mas ela que vai fazer a apresentação. Não sei se você quer, Gina, já ir falando alguma coisa e eu vou compartilhando aí para você. Está com o microfone desligado. Está no mudo. Ok. Está tudo Pode falar. Obrigada. Tem uns 20 minutos aí. Obrigada à SoftSul, à equipe do MGPDI pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui essa tarde de hoje. Eu pediria que, Val, para você voltar para o slide número 1, porque eu estou só nesse preâmbulo de 1 minutinho. Também é um prazer enorme estar aqui com a Ivânia, dividindo essa apresentação, e eu acho que vai ser muito interessante essa nossa parceria, vamos dizer, hoje, nessa apresentação,
porque nós vamos tentar fazer um bem bolado sobre economia criativa e gestão da inovação, né, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes hoje para se tratar, né, não só a questão da gestão da inovação, mas também da economia criativa, que são duas coisas, no meu entendimento, bastante complementares. Eu sou economista, eu tenho todos os cursos de pós-graduação nessa área de economia criativa, também de gestão da inovação, eu trabalhei décadas mais na gestão da inovação, superintendente da FINEP durante alguns anos, então aprendi muito o que é gestão da inovação mesmo em empresas privadas e empresas públicas, mas agora, depois de alguns anos, precisamente depois do ano 2013, eu me dediquei exclusivamente ao estudo e ao aprofundamento da questão da economia criativa, né? Porque eu descobri que é um instrumento bastante relevante para você estimular o desenvolvimento econômico das regiões, dos estados, dos países e principalmente das empresas. Slide 2, Kival, por favor. Muito obrigado por estar passando o slide para mim. Eu vou começar primeiro fazendo algumas reflexões mais profundas, para começar a introduzir o tema da economia criativa de uma forma bastante conceitual. Por quê? Porque economia criativa, primeiro, que é um tema muito pouco conhecido no Brasil, e muito pouco conhecido, inclusive, pelos economistas, meus colegas. Então, nós temos que nivelar um pouco o conhecimento desse conceito para saber do que nós estamos falando nessa webinar, nesse momento, para que nós todos tenhamos um conhecimento mais ou menos similar do que é a economia criativa, até porque nós depois vamos trabalhar com esse conceito nos próximos 20 minutos, e ele vai ter que dialogar na sequência com toda a reflexão sobre gestão de inovação. E é nesse contexto e é nessa direção que eu e a Ivânia montamos essa apresentação para vocês, que eu espero que vocês gostem e que suscitem várias perguntas e várias reflexões. Primeiro, vários pensadores e pesquisadores da área de economia criativa retomam a Domenico De Masi, né, que é um dos maiores pensadores da atualidade, e que trabalha muito com a ideia da criatividade. E ele, mais do que nunca, hoje está percebendo, né, a preponderância da máquina no processo produtivo, né, e está defendendo de que as máquinas não vão substituir os homens, certo, em todos os processos produtivos, pelo contrário, né, e aquelas pessoas e aqueles profissionais que continuarem sendo criativos e terem ideias, certo, bastante inovadoras e forem inventores do seu processo de produção e do seu destino, eles não têm medo, não terão medo de perder o seu trabalho, o seu emprego, etc, etc. Então, voltando à questão original, aqueles que queiram entender um pouco sobre o contexto em que nós estamos vivendo e como que isso impacta no mercado de trabalho, a questão da criatividade do ser humano, etc, etc, voltem e leiam tudo que Domenico De Masi tem produzido nos últimos 30 anos, que é o melhor que nós temos nesse mundo da economia criativa e da criatividade, etc, etc. Próximo slide, por favor, Kival. Por outro lado, existem alguns outros pensadores um pouco mais pragmáticos, certo, da economia criativa, que nos dão um pouco mais de consistência para trabalhar com esse conceito. Um deles é o John Hopkins, que é um dos caras mais inteligentes e que mais avançou no detalhamento do conceito da área da economia criativa. É um livro que ele produziu, certo, nos anos de 1990, é uma bíblia nessa área, e vocês que quiserem avançar nessa área da economia criativa, ele realmente é um dos melhores que nós temos. E ele foi o primeiro que fez a seguinte reflexão, que para nós, economistas, por exemplo, é fundamental, que a criatividade
ela não é necessariamente uma atividade econômica. Ou seja, a criatividade é um processo que todos nós temos, que é um processo que nós temos desde que a gente nasce, mas não necessariamente ela é uma atividade econômica. Mas pode sim se tornar uma atividade econômica na medida em que ela se transforme numa ideia com aplicações econômicas ou que resulte num produto comercializável. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, porque as pessoas fazem uma confusão enorme entre criatividade, ideia, inovação, invenção, etc., etc. E nós precisamos, primeiro, limpar um pouco dessa conceituação geral de todas essas dimensões, que são todas importantes e todas complementares, mas são diferentes. Eu que venho da área de tecnologia e depois passando muitos anos na área de inovação e agora na área da economia criativa, certo? Nós temos condições de entender hoje todas essas diferenças dessas categorias, dessas dimensões conceituais. Para a economia criativa, já que nós estamos tratando de invenções, de ideias, que podem se transformar em produtos econômicos, em uma atividade econômica, um produto, um serviço comercializável, a atividade da economia criativa, de todos os segmentos, que nós vamos ver quais são agora na sequência, a economia criativa está muito dependente das questões ligadas à propriedade intelectual, né? Porque exatamente as ideias, as invenções, etc., devem ser protegidas em algum momento, em algum nível, pela propriedade intelectual, e o John Hawkins vai entendendo e vai descrevendo quais são as principais dimensões dos direitos autorais, das patentes, das marcas, dos desenhos industriais, etc., que fazem com que essas invenções ou essas ideias ainda, do ponto de vista da economia criativa, possam ser protegidas. Por isso que ele é muito importante para nós e para os estudos dessa área. Próximo que vá, por favor. Bem, aí existem algumas definições conceituais sobre economia criativa. Não muito diferentes uma das outras, eu adoto essa, e aí fiz uma espécie de uma mistura de algumas definições de alguns autores que eu gosto muito, né? E, enquanto economista, pensem vocês, como eu sou um economista, eu trato a economia criativa com o viés da economia. A economia criativa ela pode ser tratada com outros tipos de viés também. Ela pode ser tratada com o viés da engenharia, ela pode ser tratada com o viés do design, ela pode ser tratada com outros tipos de viés, certo? Até com da tecnologia da informação e comunicação. Mas como eu sou economista, eu puxo toda a questão da economia para o lado da economia criativa e estou focando exclusivamente sobre os segmentos econômicos da economia criativa, a rentabilidade da economia criativa, o impacto econômico da economia criativa sobre o PIB das regiões e das nações, etc. Não tem muitos economistas que lidam com isso no mundo, infelizmente, porque os meus colegas economistas estão preocupados com o câmbio, com a taxa de juros, com a inflação, com isso, com aquilo, ganhando uma baba de dinheiro no mercado financeiro e não vão se interessar muito em dar atenção para a economia criativa, nem muito menos para a economia da cultura, que é uma coisa importantíssima para todos os países e todas as regiões. Mas, enfim, voltando aqui no que nos interessa, essa é uma definição que eu gosto, porque ela foca nos setores econômicos ligados à criatividade e às novas tecnologias, é um e outro, né? Que proporciona a geração de negócios de alto valor, capazes de atrair talentos e sejam mais competitivos. Esses segmentos, esses setores econômicos ligados à criatividade e novas tecnologias, que são os segmentos da economia criativa, que nós já vamos ver, eles são, a grande maioria deles são segmentos da área de serviço
de alto valor. É serviço de alto valor agregado. Nós estamos, portanto, navegando no domínio da área de serviço. Nós não estamos navegando na área da indústria, nem na área do comércio, e nem na área da agricultura, nada disso. São setores da área de serviços de alto valor e de alto valor agregado. Próximo, Kival, por favor. E, enquanto tais, utilizando a metodologia da UNCTAD, da ONU, que faz um trabalho espetacular de sistematização dos segmentos econômicos da economia criativa do mundo inteiro, todos eles baseados em capital intelectual pesadamente. A UNCTAD define estes segmentos que os senhores e as senhoras estão lendo aqui como segmentos da economia criativa. Prestem atenção, por exemplo, eles estão em ordem alfabética, não em ordem de importância, nenhuma ordem de importância, nem econômica, nem nada. Todos eles têm alta criatividade e alta tecnologia, e é por isso que eles estão aqui. E vejam só o seguinte, que esses segmentos, não é por acaso que a tecnologia da informação e comunicação ela é uma base muito importante para todos os segmentos da economia criativa, porque toda a TI, toda TIC que eu utilizo em todos os segmentos da economia criativa, certo? Também são segmentos da economia criativa, ou seja, a base de TIC para todos os segmentos da economia criativa também pertencem à economia criativa. Vou dar um exemplo para vocês. Segmento do audiovisual, o primeiro lá, que é um segmento altamente relevante para a economia criativa, porque ele, do ponto de vista econômico, é um dos mais impactantes para a economia. Né? Cinema, certo? Áudio de toda a natureza, fotografia, etc, etc. Toda a questão do audiovisual. Esse segmento tem uma base de TIC para ele operar e para ele se desenvolver, que vocês sabem melhor do que eu, muito importante. Então, toda a base de TIC para o audiovisual são segmentos também relevantes para a economia criativa e também são considerados segmentos da economia criativa. Né? Isso, depois, se vocês quiserem, a gente pode detalhar um pouco mais. Kival, por favor. Mas, vejam só que interessante. Aqueles segmentos listados no slide anterior são exatamente esses itens que estão aqui listados em branco. E os que estão detalhados em preto são alguns dos subsegmentos daqueles segmentos da economia criativa. Isso é uma coisa muito importante, seja para as empresas, seja para as regiões, seja para os países. Porque, por exemplo, o audiovisual, ou qualquer um deles, o audiovisual é um segmento muito, ele é um segmento muito consistente, muito robusto, que requer muito capital de investimento, etc, etc, e mais ainda, requer uma escala de produção muito grande. Aí vocês podem me perguntar, mas qual cidade, afinal de contas, vai poder ter um segmento do audiovisual tão relevante? Qual estado, qual país que vai aguentar uma Disney? Tudo bem, mas dentro do audiovisual tem subsegmentos na cadeia de valor e na cadeia de produção muito importantes. E mesmo que seja uma cidadezinha de 100 mil habitantes ou uma empresa média, de porte médio, poderá sim se inserir no mercado a partir de um subsegmento do mercado visual e atender a necessidade de um segmento do mercado visual, do segmento da economia criativa. Entendeu? Não é que a economia criativa são para poucos, ou são para algumas regiões, ou são para algumas cidades, ou são só para algumas empresas. Não, depende. Depende, né? Eu posso ter outros subsegmentos da economia criativa que, por exemplo, museus. Um museu é um subsegmento da economia criativa classificado em expressões culturais. Ora,
Eu posso ter uma cidade que tem um museu extremamente criativo e característico, a cidade tem 100 mil habitantes, e esse museu é capaz de atrair pessoas, certo? Porque é um museu cultural muito relevante, com muita criatividade, com muita cultura, e que tem um impacto econômico muito grande naquela cidade, e é porque ele faz parte de uma cadeia de produção que se chama expressões culturais, certo? Então, isso é que se estuda na área de economia criativa. Eu não sou, Gina não é criativa. Eu não sou uma artista, eu não sou uma cantora, certo? Eu não sou nada, eu não sou, mas como eu sou economista, eu tenho que aprender a mensurar a economia criativa e saber para que ela é importante, seja para as regiões e seja para as empresas. Próximo que vai, por favor. Bem, não volta, isso. Esse aqui é um desenho, assim, um desenho mais ou menos, assim, que eu fiz faz muitos anos já, que ele é importante para a gente captar um pouco e capturar essa questão da criatividade e inovação. Criatividade e inovação. Ora, o que está escrito, o que está desenhado nesse diagrama aqui, mais ou menos, assim, bem despretensioso, vamos chamar assim? Claro que está funcionando dentro de um ecossistema, esse ecossistema pode ser uma cidade, uma região, um país, não importa, né? Mas o que está escrito aí no fundo? Que tem as pessoas, todos nós, todos os seres humanos são criativos e nascem criativos. E podem ainda desenvolver cada vez mais a sua criatividade, certo? E nós temos muitas, milhares de ideias, desde pequeno, desde a adolescência, desde a vida adulta, etc, etc. A maioria das nossas ideias, dos seres humanos, elas não vão para o mercado, nunca vão. Elas vão para outros destinos. Eu posso fazer uma caixa linda, encher ela de bombons maravilhosos e dar de presente para uma amiga ou para um amigo, certo? No aniversário, certo? Não tem valor de mercado, não é um produto econômico, mas é um produto altamente criativo, tanto quanto os 7 panos de pratos das nossas tias e das nossas avós. Isso é criatividade pura, mas não é mercadológica e não é econômica. Quando essa criatividade ela ultrapassa um determinado limite e ela começa a se aproximar do mercado, daí nós já estamos começando a falar de inovação. E o que eu preciso para dar esse salto da criatividade para chegar na inovação e para chegar no mercado? Eu preciso de uma figura essencial. Isso já foi descrito desde os economistas do início do século XX, certo? Eu preciso de uma figura que se chama um empreendedor inovador. Eu preciso de um empreendedor inovador que consiga transformar a criatividade em inovação, e essa inovação precisa entrar no mercado. Pode ser a mesma pessoa que era criativo, que se transformou num empreendedor inovador e que vai colocar esse produto ou serviço no mercado? Pode. Raramente o é. A literatura mostra. Raramente o é. Normalmente, as melhores soluções, os melhores resultados do ponto de vista econômico são você mais ou menos conciliar ou eu tiver uma parceria dos criativos com empreendedores. Nós mesmos temos em amigos, famílias, etc, pessoas que são fantasticamente criativas, mas não sabem lidar com dinheiro, mas não sabem lidar com negócio, mas não sabem nada, vão à falência, uma vez fora, voltam de novo, isso, aquilo, certo? Por isso que nós precisamos de incubadoras, por isso que nós precisamos de co-work, por isso que nós precisamos de um ecossistema favorável a esses empreendimentos inovadores, né, que tenham sucesso no mercado. Isso aqui, só esse esquema aqui dá uma aula certo? Dá 20 horas de aula só para a gente deixar os alunos se divertirem. Próximo, Kival, por favor. Característica dos empreendimentos criativos. As principais que eu repertoriei depois de ler tudo sobre o tema do mundo inteiro, que não é muita coisa, viu? Porque sobre economia criativa mesmo, não tem mais do que, sei lá,
30 bons livros ou 30 bons livros e artigos escritos no mundo inteiro, porque é uma área muito nova ainda. Bom, quais as características principais deles? Tem empreendedores inovadores, talentos criativos, educação acima da média e baixa faixa etária, ou seja, os empreendimentos têm pessoas com baixa faixa etária. Modelos de negócio colaborativos, ambientes de negócio compartilhados, ecossistema muito diferenciado dos ecossistema da velha economia, infraestrutura de conectividade de qualidade, sem internet de alta velocidade, com eficiência e baixo preço, essa economia criativa não tem futuro. Produtos e serviços intangíveis, muito produtos e serviços intangíveis, alta proporção na economia informal, isso é no mundo inteiro, não é só aqui, que a economia criativa roda muito, durante muito tempo na economia informal, e só depois esses negócios vão, na medida que eles vão tendo sucesso, eles vão se formalizando, né? Renda salarial e rentabilidade altas. Esse segmento, hoje, é um segmento, se comparado com os outros segmentos da economia, são os de mais alta renda e que pagam os melhores salários. Isso é estatística. Isso é no mundo inteiro, isso é no Brasil também. Certo? Eu já escrevi muito sobre isso, não só eu, mas várias pessoas. Isso é estatística. Isso daí não é blá, blá, blá. Tem números. No Brasil, quem mede isso todos os anos é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, está lá no site dela, são pesquisas primorosas, com metodologia internacional. Próximo, por favor. Características dos empreendedores agora. No slide anterior era dos empreendimentos, agora dos empreendedores. São empreendedores, são inovadores, eles têm talentos criativos, eles têm educação acima da média, eles têm uma faixa etária abaixo da média, alta proporção de mulheres desses empreendedores, por uma razão muito simples. As mulheres são muito criativas. São muito criativas nesse mundo de negócio. Não é por acaso que, portanto, os empreendedores da economia criativa, as mulheres são a proporção delas é muito mais alta do que a média das mulheres nos outros segmentos da velha economia e dos outros segmentos da economia. Por exemplo, pega a área de design, a área de moda, nós vimos lá atrás, a área de design, a área de moda, a área de arquitetura, por exemplo, são áreas que as mulheres dominam nos negócios. Então, alta proporção de mulheres. Né? Parcerias e sociedades ampliadas, muito empreendedores que se desenvolvem em parceria com outros empreendedores, diferentemente de outros negócios. Eles são responsáveis por todo o ciclo de criação, produção e vendas. Isso não é bom. Isso aqui é uma característica negativa. Porque se uma pessoa só, um empreendedor só, dentro de uma empresa, de um negócio, ele sozinho é responsável por criação, produção e venda, certo? É muito estressante e esse negócio não vai dar certo. Né? Então, é muito complicado. E eles têm uma baixa formação em finanças, gestão, marketing, custo, preço e valor. Certo? Os empreendedores da economia criativa, certo? Em geral, têm uma baixa formação em finanças, gestão, marketing, custo, preço e valor. Não sabem a diferença entre custo, preço e valor. Não sabem valorar, não é valorizar, não sabem valorar o seu serviço, o seu produto. Isso é muito complicado. Não é por acaso que os ambientes, certo? Os ambientes, as incubadoras e os coworkers, etc., e outros apoiadores têm que ajudar nessa área, porque senão não é só a criatividade que vai ter sucesso. Próximo, por favor. Bem, eu acho que esse é o último slide. Aí vamos falar um pouquinho sobre a questão macroeconômica.
Afinal de contas, qual que é o impacto da economia criativa na economia como um todo? Alguns highlights, certo? A economia criativa hoje cresce no mundo acima da média dos demais setores econômicos. Isso já vem acontecendo, certo, no século XXI. A partir do século XXI e na última década, isso daí está sendo medido e a economia, os segmentos da economia criativa crescem acima da média dos demais segmentos econômicos no mundo inteiro, e inclusive no Brasil. Isso é geral. Empresas criativas e culturais, aqui tem uma coisa que tá misturado, tá? Empresas criativas e culturais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas aqui está misturado nessa estatística, representam 3% do PIB mundial e 1% da população economicamente ativa. Dado de 2015. Quem fez esse estudo foi o BNDES em 2018, tá? No Brasil, a economia criativa responde por 2,64% do PIB e 851 mil pessoas empregadas, que dá mais ou menos 1,8% do emprego formal, certo? Esse é o dado da Firjan de 2015. O último dado da Firjan de 2017 é mais ou menos a mesma coisa que esse. Eu só não atualizei a slide, mas é a mesma coisa que esse. Veja só, nós não temos, para a economia criativa, uma informação sobre o trabalho na economia informal, que não tem estatística para a economia informal, nem no Brasil, nem no mundo. Tem, acho que é 30% no segmento tal, acho que é 40% no segmento X, Y, Z. Como eu não trabalho com achismo, e não posso trabalhar com isso, ou o dado existe e eu posso citar fonte fidedigna, ou não posso trabalhar com isso. Então, no caso de pessoas empregadas, por exemplo, e de percentual de PIB, etc., eu só posso trabalhar com a economia formal. Formal significa carteira assinada. Carteira assinada. Então, significa que esses dados são muito subestimados. Claro que tem muito mais gente trabalhando, e claro que o PIB é muito maior do que dessa informação que a gente tem aqui. E, finalmente, por que, na verdade, os governos ainda permanecem fixados na indústria e nos serviços tradicionais? Afinal de contas, né? Por quê? Que nós estamos falando que é um segmento que está crescendo mais ainda, cada vez mais, que está pagando o melhor salário, que os lucros mais altos estão vindo desse segmento, etc., etc., porque ainda nós temos um modelo de arrecadação de impostos, nós ainda temos um modelo de arrecadação de impostos que vem praticamente que 100% dos segmentos da indústria e dos serviços tradicionais, que, na verdade, do ponto de vista da sustentação do Estado, do aparato estatal, etc., etc., são esses setores que controlam e que mandam na economia, enfim, e todos os seus lobbies respectivos, né? E vamos esperar que agora, com a reforma tributária, alguma mudança possa ser feita nessa direção e que esses segmentos possam ter uma luz diferente do que tem hoje. No caso do Brasil e vários países do mundo estão fazendo reformas estruturantes na área de economia criativa. Eu acho que é isso, não tem mais nada, né, Kival? Isso, muito obrigada, estou à disposição de todos. Tem que ativar o teu microfone, Kival. Acho que pronto. Obrigado, Gina. Nós estamos além do tempo, a Gina gastou aí mais de 30 minutos na apresentação, muito boa, e eu vou parar de compartilhar, então, e peço para a Ivânia assumir aí. Tá? Estão
Tá aparecendo? Tá. Fazendo a apresentação? Tá aparecendo, só aumenta a tela, Ivane. Mas está aparecendo. Começa, Ivane. Beleza. Boa tarde, então, pessoal. Eu sou Ivânia Ramos, como o Kival falou, eu sou de Pato Branco, tá? O Kival falou Cascavel, eu sou de Pato Branco. Pato Branco, desculpe, eu sabia, foi um ato falho. Estou falando em nome também do MGPDI, por ser implementador oficial, né? Então, a gente sempre está alinhando o MGPDI todos os dias aí nas empresas que a gente atua. Então, vou falar um pouquinho dessa aplicabilidade do MGPDI, alinhando ao que a Gina falou, né? E queria também agradecer a oportunidade aí do convite de estar falando sobre gestão de inovação aplicada no dia a dia e fazendo esse casamento aí com o conteúdo que a Gina trouxe tão valioso sobre economia criativa, que o pessoal realmente tem muita dúvida hoje na prática. Eu sempre abro, né, como a Gina falou sobre criatividade, uma questão que sempre as empresas trazem, os meus clientes trazem, é como desbloquear a criatividade na sua empresa. E por que eu gosto de levantar esse ponto? Porque às vezes a criatividade ela não pode ser entendida como algo assim aberto, algo que eu não posso forçar na minha empresa, eu posso ter processos internos que permitam a criatividade. E eu trouxe esse slide antes de me apresentar, né? Porque eu tenho um cunho muito técnico, como a Gina falou que ela é economista, eu sou engenheira de software, eu tenho toda a minha formação em engenharia de produção e sistemas, então eu faço arquitetura de software e trabalho muito processo de desenvolvimento de soluções tecnológicas e processo de melhoria de empresas de base tecnológica ou empresas que querem se transformar e melhorar e inovar. Então, isso faz com que eu alinhe um pouco dessa visão mais hard skills, né? Como que eu vou adequar a minha empresa à segurança de informação? Como que eu vou adequar meu produto de software à diretriz de cybersecurity, meu serviço? Como que eu vou melhorar meu ambiente aí e ter um processo duradouro que gere resultado e seja mais inovador, né? Como que eu vou agilizar esse processo? Então, são questionamentos que os meus clientes trazem, desde a visão do caótico, né? Eu cresci muito rápido e não consigo entregar hoje as soluções com a mesma qualidade que eu tinha, o que eu posso melhorar aí no meu processo, como um processo de mais excelência. Ivana, eu quero hoje criar franquias, eu quero fazer processo de auditoria interno, eu quero adequar diretrizes, officer compliance de legislações, né? Como que eu vou fazer isso? Então, percebam que o meu trabalho, ele trabalha sempre alinhando inovação, a visão humana, com a visão mais técnica, né, complexas. Eu aplico coisas complexas de uma forma um pouco mais leve. Então, quando a Gina traz essa visão de que é confuso eu ter uma ideia, né, e como transformar essa ideia, seja de uma melhoria interna na minha empresa, seja de uma melhoria do produto, seja de um novo produto, em algo realmente concreto, que dê lucro e que realmente eu consiga ver se isso, analisar, né, se isso é um bom investimento ou não, analisar a viabilidade, seja econômica, colocar isso num fluxo ali de introdução no mercado. Isso antes foi uma ideia, né? Isso antes foi alguém, às vezes com 16 anos, 18 anos na equipe, que deu uma ideia, que montou um time, que virou um produto que é o que mais dá lucro hoje. Então é importante entender que isso é uma grada, um processo que ele precisa ser mantido e tem que ser criado internamente de uma forma estrutural. Então o processo de inovação não é aquela visão assim de ambiente de inovação, todo mundo dá ideia, deita no sofá, sai do ambiente mais caótico ali, mais telefone e mão na massa para descansar e conversar. Isso é interessante, é um ambiente de inovação, mas isso não é tudo. Eu preciso cuidar dessa ideia, ou preciso, às vezes, mudar a cultura das pessoas para elas terem ideias, e aí transformando essa ideia em algo realmente concreto, né? E aí a pergunta que a gente faz, né? Quando eu falo tive uma ideia, é porque eu já estou num processo de inovação aberta dentro da minha empresa. Antes de eu ter uma ideia, da minha equipe permitir dar ideias, eu tenho que criar todo um ambiente de inovação. Então o MGPDI, ele cuida desse processo desde o momento onde como ter um ambiente de inovação aberta, eu sempre falo do funil, né? Onde vem aquelas coisas sujas mesmo, como a Gina falou, né? Você tem que saber o que é invenção, o que é inovação, o que é ideia. Todos esses conceitos, o modelo, ele traz
muito claro, mas eu preciso ter um canal sujo, que é um ambiente mesmo de inovação, que venha tudo, que venha a ideia, que é esse conceito da inovação aberta, para daí eu conseguir ir limpando. Mas se eu não tiver isso, no meu funil não entra nada. Então, se eu tiver uma empresa hierarquizada, onde a equipe ela não tem esse ambiente que propicia a inovação, onde eu não tiro ela, às vezes, dessa visão de fábrica, né? Eu não consigo implementar uma inovação aberta. Então, esqueça do resto do processo, esqueça em lucrar, em viabilizar esse projeto. E aí, a decisão, às vezes, do empreendedor de uma grande empresa que já tem um time aí que pode pensar por ele, é criar esse ambiente, ou se ele quiser, às vezes, acelerar esse processo, estar em outro ambiente, que daí entra investimento anjo, entra você olhar como empreendedor e investidor em outras áreas, em outros ambientes mais inovadores, enquanto a tua empresa aí, ela faz o processo de inovação aberta, que é uma quebra de cultura aí, onde eu trabalho eu brinco, rejuvenescer o time, mas quando eu falo em rejuvenescer, não é em idade, é rejuvenescer em relação a questionamentos de vida. Você já pensou em contribuir mais com o teu meio, ser questionado, a solucionar a problemática, a trabalhar com a empatia, né, da tua equipe? Então, tudo isso é muito humano. E, às vezes, a equipe ela precisa realmente levar um choque aí e mudar os paradigmas de trabalho. Então, o primeiro passo que a gente sempre faz é criar um ambiente que estimule a criatividade. Esse é o primeiro passo. Esse ambiente eu posso fazer dentro da empresa, quanto de recurso eu tenho para isso? Então, não é só criar um ambiente em relação ao sofazinho, né, em relação à sinuca, não, é criar uma cultura, porque às vezes as empresas acham que criar um ambiente físico é suficiente. Não, se eu tenho pânico e medo do meu líder, onde eu tenho uma hierarquia muito forte, que não estimula eu a pensar, onde não permite que eu erre, né, aquela coisa, se você errar, você tá fora, se você errar, você vai ser banido. Essa visão muito hierárquica negativamente, ela não estimula a criatividade. Porque a criatividade, ela vem num ambiente de errar. Então, olha, se você errar, você não vai errar mais, porque você vai ter como ajustar e a gente está junto. Então, isso também melhora o ambiente. Aí entra em melhorar os seus líderes, para eles conseguirem liderar dessa forma, e também melhorar o seu time para que ele desenvolva também soft skills para permitir que eles sejam mais criativos. Então, isso é bem importante destacar. Perceba que eu não estou falando de ferramenta, não estou falando de técnica, eu estou falando muito de humano mesmo, de ações para que estimule esse ponto. Então, criar um ambiente, e esse ambiente, às vezes, é ter uma reunião mensal para falar no final dos projetos. E aí deixar que as pessoas falem. Mas às vezes o cara fala abobrinha. Não interessa, a inovação aberta tem que permitir as pessoas se expressarem, tem que coletar as ideias. E aí, será que o líder está preparado para essa mudança, que é tão simples, que não precisa de muito investimento? É um dos pontos que a gente sempre trabalha, a criação desse ambiente que estimule a criatividade. Outras ações que a gente pode fazer em relação ao ambiente é tirar ele do ambiente diário, né? Visitas técnicas, intenções assim que não sejam só focadas na área do trabalho, mas que oxigenem um pouco, né, outras áreas para trazer para o teu ambiente de trabalho. Então, tudo isso acaba criando um ambiente de estímulo aí à criatividade. Outro ponto que a gente está falando muito é o capital humano. Então, uma pessoa, se vocês pensarem, uma pessoa desmotivada, que tem problemas pessoais, que tem problema de saúde, é muito difícil essa pessoa estar ativamente ativa em relação à criatividade dentro da tua empresa, porque ela tem outros problemas. E aí as empresas começaram a invadir a vida pessoal e integrar esse colaborador de uma forma 100%, né, dentro do ambiente de trabalho. E é muito comum, tem muitos estudos hoje que percebem que a inovação, a pessoa mais inovadora, ela costuma ser a pessoa mais feliz. E a felicidade, a alegria, ela não vem do ambiente de trabalho só, né, vem de fora. E aí entra até o processo de contratação, né, de estimular vir com a família, de estimular o home office. Então, tudo isso não é porque a empresa ela só quer o benefício do colaborador. É também porque a empresa ela é beneficiada por colaboradores de alguma forma mais criativos, mais felizes e que geram mais resultados para a empresa. Então, por isso que o capital humano e o desenvolvimento pessoal acabou sendo muito mais importante. Porque, às vezes, o problema de liderança que o meu colaborador tem está lá na infância, a causa, né? E aí entra outros estímulos, outro trabalho do capital humano que a gente também estimula, porque isso acaba trabalhando 100% do colaborador e ele acaba se integrando e gostando muito mais do trabalho e também se importando, desenvolvendo empatia e trabalhando com produtos muito mais focados em problemáticas
humanas, né, do cliente, então muito mais fácil de vender, que geram realmente resultado. Outro ponto importante que o MGPDI ele traz, assim, quando a gente implanta dentro das nossas empresas, é a descentralização da solução do problema. Então, a maioria das vezes, quando a gente chega numa empresa que está caótica, ou que não tem processos estruturados, ou que não consegue inovar, a gente tem uma centralização. Essa centralização pode ser do líder geral, né, o dono da empresa, ou essa centralização pode ser de outros líderes dentro da empresa, de alguma forma. Eu brinco que a gente tem sempre os discípulos ali que herdaram a centralização. Então, perceba que se eu não posso errar, quando eu viro um líder, eu acabo abraçando tudo para que eu tenha certeza que tudo está sendo feito corretamente. Então, você começa a gerar uma cultura de vários níveis. E aí começa a centralizar a solução de problemas. A descentralização de solução, ela começa a trabalhar um processo de cocriação muito mais viável, que é levar esse problema para que todos resolvam de forma colaborativa. Isso é muito cultural, tá? E eu posso ser algo radical, como um evento de inovação, onde eu levo uma problemática de mercado para ele solucionar? Pode. Eu posso trazer problemas daquele projeto para a minha equipe me ajudar a solucionar? Pode. Então, perceba que é cultura mesmo. Eu começo a trabalhar essa cultura em diferentes momentos no meu processo. Mas é importante ter um olhar de descentralização. Você não está sozinho, você não é obrigado a solucionar 100% dos problemas só porque você é o chefe, porque você ganha mais. Então, a gente começa a trabalhar numa visão descentralizada, começa a trabalhar a holacracia, a hierarquia perde peso, a setorização, ela enfraquece, porque não faz sentido eu ter caixas de setor. Se eu tenho uma trilha de experiência, vamos pensar, por exemplo, eu trabalho muito na adequação de processos, eu tenho algumas trilhas que eu mapeio todas. Eu tenho a experiência do meu colaborador, onde eu pego desde o momento onde eu capto ele até o momento onde eu desligo. Quais são as pessoas que participam disso? São elas que precisam resolver problemas dessa trilha, né? E eu preciso ter esse processo que eu possa ver em cada fase, esse colaborador, como está o desempenho dele, já entrou quantos colaboradores, então eu consigo criar indicadores, estratégias, tudo focado nessa experiência. Cliente é a mesma coisa, perfil de clientes é a mesma coisa, baseado na experiência que eu quero proporcionar em diferentes momentos, né? Então isso é bem importante. E até a gente trabalha nessa mesma lógica no foco nos prestadores de serviço, né? A gente implanta ISO olhando para a inovação, qual experiência que você quer prestar para o teu, que você quer dar para o teu prestador de serviço, para o teu fornecedor. A visão de entrega no prazo, eu quero verificar a qualidade dos produtos, eu quero escolher melhor, eu quero ter os melhores fornecedores. Então, tudo isso a gente consegue colocar em qualquer área. Perceba que o setor ele acaba desaparecendo. Eu trabalho muito focado em experiência, então eu sou do time da experiência do colaborador. E aí não interessa se eu tenho uma empresa com 300 funcionários ou 3, essas trilhas vão funcionar de alguma forma. E eu acabo criando uma cultura de solução do problema. Se eu crio uma cultura de solução do problema, eu começo a criar uma cultura de autorresponsabilidade. Então, se eu fizer um problema, eu vou ter que resolver de forma descentralizada. Então, eu preciso trabalhar com mais excelência e eu não posso achar culpado, porque a culpa é da trilha toda, né? Então, você começa a criar essa cultura e a gente trabalha isso de uma forma super organizada. Outro ponto e outra vantagem muito interessante é a melhoria de comunicação, né? Se eu tenho liberdade para falar com você, se não tem problema de eu errar e de eu dar sugestões, e se a gente sempre tem um olhar de todo mundo está olhando para o que cada um faz, isso faz com que eu me sinta seguro, mas também faz com que eu me sinta mais responsável. E aí, isso, além de melhorar a autogestão e me deixar mais madura a cada interação que a gente faz, porque aí eu coloco multimaturidades, eu coloco o menino de 17 falando com o senhor de 50, 60, 70, depende de quem está no time, isso melhora a comunicação e a confiança, né? Eu começo a trabalhar mentorias, eu começo a trabalhar a descentralização também, eu começo a trabalhar inovações, porque se eu me sinto seguro com o que a Maria está fazendo, eu não preciso mais estar ali, né? Ela já está pronta, aí eu posso desbravar outras coisas aí dentro do meu negócio, fora do meu negócio, né? Melhoria, visitas, eventos, aí eu consigo trabalhar a inovação em si, que ela saiu de uma segurança do processo e da comunicação muito bem feita, né? E quando a gente fala em comunicação, a gente fala em reunião, tá? Pessoal, eu conheço muitas empresas que têm muitas reuniões, né? Que duram muito tempo e a comunicação é péssima, porque ela não é assertiva, né? Ela não resulta em nada.
Outro ponto que eu já falei antes, mas só salientando, é a equipe orientada a processo e a experiência e não a setores, né? Então, isso é um ponto muito importante e todo o programa de inovação, ele entra cortante nisso, né? Porque não tem como você inovar em um setor. É impossível isso, porque a inovação, ela vem de uma forma transversal e olhando para uma experiência e para um problema que eu quero resolver de alguém, né? É uma vida que eu quero mudar, eu sempre falo. E é de quem essa vida? Então, o setor não muda a vida, né? Setor cumpre regras. E isso já está extremamente obsoleto, faz ter um custo muito alto dentro da empresa, faz não ter resultado e faz eu sempre não conseguir olhar o que realmente acontece. Nada fica transparente. Então, aí entra, desde de coisas ilícitas dentro da empresa, elas sempre vêm de uma hierarquia setorial. Se você trabalha um processo transversal, a transparência é tão grande que você acaba, o que é ruim aparece, o que é bom também, você acaba só tendo que tomar decisões, né? E aí eu sempre falo, se eu tenho um ambiente onde tá vindo ideias, a galera tá gostando, tá tendo uma comunicação boa, o que eu faço com isso? Aí é outro problema, de outro nível de clientes que eu tenho. Ah, Ivani, a gente já tem programa de inovação, a galera curte muito, deu muito certo, mas a gente morre ali, né? Eu recebo um monte de ideia, um monte de sugestão, mas eu sou muito atarefada e não tenho tempo. Aí eu tenho que trabalhar um processo de cocriação para transformar isso em algo de valor. E a gente chama de design think, né? Uma das metodologias, mas tem N metodologias, mas é nesse momento que eu aplico, estrutural. Então, eu sou muito fã de ter um processo, eu sou muito fã de fazer as coisas de forma organizada, porque eu consigo gerar valor. Então, mesmo que eu pulverize, que eu faça um show ali, um evento de inovação, eu preciso ter um programa, uma estrutura para que isso gere realmente valor. E aí entra o que eu sempre trabalho, beleza, a gente parou para falar sobre um problema de um produto, o que eu vou gerar desse parar, né? Um modelo de negócio, uma pesquisa P&D estruturada, né? Eu vou a campo buscar informações, quantos dias eu tenho para entregar isso? A gente vai fazer uma pesquisa concorrentes, então eu preciso ter uma metodologia de inovação interna, né? Aí eu vou criar um MVP, eu tenho vários tipos de prototipagem que a gente costuma usar dentro da empresa, daí depende do produto, eu faço sempre teste a campo antes de lançar um produto. Então, toda essa estrutura, gente, quando eu falo em inovação, às vezes as pessoas pensam em algo caótico. Não, é um processo organizado, onde eu vou ter uma entrega e onde eu vou ter uma metodologia de inovar. Isso faz com que seja um negócio. Então, o processo de inovação sem estrutura é alguém pensando e tendo ideias, mas nem na nossa carreira, né, nem no nosso currículo a gente consegue se a gente não estruturar. Então, a inovação, ela tem que ser de uma forma estrutural, porque mesmo se eu não queira, não goste, não aceite, isso é uma metodologia institucional e você vai ter que fazer, tá? Porque é o modelo da empresa. Então, o básico que você tem que entregar dessa interação é um modelo de negócio estruturado nesse mapa aqui. Então, é importante que a gente tenha algo, um deliverable, algo para passar para a próxima fase, para a evolução, tá? E aí, quando eu tenho um processo de cocriação já estruturado, eu já consigo dar um olhar e dizer, isso eu não vou investir, isso não é viável nesse momento, isso eu vou deixar para o próximo ano. E é a inovação já se transformando em um projeto, já entrando na tua linha de produção, né? Na tua linha de negócio mesmo, onde você consegue analisar uma viabilidade, né? E aí a pergunta que a gente faz é, tem uma estratégia clara, que senão você não vai conseguir saber se é viável ou não. E aí entra dois problemas, ou eu digo não para tudo, ou eu digo sim para tudo. E aí a inovação vai virar um tiro no pé, porque você vai investir tanto em inovação que a tua empresa pode quebrar por isso, né? Ou ao contrário, você não vai investir nada da tua empresa estagna da mesma forma, ela não vai evoluir. Você até melhora o ambiente, mas você não gera valor para você. E aí a gente fala, se você não tiver um planejamento estratégico bem definido, você não consegue falar não ou sim para os projetos, né, que você está recebendo. Então, a pergunta é, o que faz você aceitar, você investir imediatamente, você deixar para reavaliar no próximo ano, é o processo de aceite, de avaliação de ideias e projetos que você tem dentro da tua empresa, né? Pode ter uma banca lá já num programa de inovação? Pode, isso já é um processo de aceite, né? A banca é alguém avaliar, né, de alguma forma, as ideias dos seus colaboradores. Tem empresas que a gente criou, por exemplo, no aniversário da empresa, um evento de inovação. A gente criou no final do ano um evento de inovação. A gente já criou empresas assim com 5, 6 funcionários, empresas com 300, 400 funcionários, programas muito parecidos de inovação, onde teve uma empresa que a gente colocou até clientes VIP, sabe?
na banca avaliar inovações que eles deveriam entregar protótipos funcionais, e o cliente VIP ali teve uma experiência dentro da empresa para dizer que gostou, não gostou. Então tem várias dinâmicas que você pode trabalhar, mas sempre com essa visão de aceite, de avaliação de ideias, com critérios muito claros mesmo. Tá, e aí é legal a ideia, vou investir, como que eu faço? Aí entra a gestão de projeto. Gestão de projeto todo mundo conhece, né, gente? É planejar, monitorar, ver se deu certo, se não deu, né? Viabilizar, fazer um cronograma. Então, gestão de risco. A cultura de gestão de projetos, o MGPDI, ele traz isso, o ISO 56000, qualquer modelo, qualquer estrutura básica de inovação que você venha trabalhar a imersão, ela sempre vai trabalhar a gestão de projetos alinhada à gestão de inovação. Por quê? Porque eu preciso saber se esse projeto de inovação deu certo ou não. E aí a gestão de projeto tem que ter um responsável, o gerente de projeto tem que definir equipe, recurso, tudo isso é muito importante. E aí a pergunta é como que está o andamento do nosso projeto? Depende dos teus critérios de monitoramento. Prazo, custo, né? E aí entra, se você vai fazer um projeto assim mais complexo, menos complexo, essa visão de andamento de projeto vai depender muito do teu negócio, da complexidade do teu projeto, né? E aí entra a cultura de monitorar, não adianta você jogar lá um projeto para alguém tocar. Lembrando, pessoal, que esse projeto pode ser, né, uma startup. Ivane, a gente está rodando e coloca na incubadora a startup lá do nosso projeto. É um projeto que não precisa necessariamente melhorar a nossa empresa, pode ser uma startup de um novo produto. Beleza. Como que está essa startup? Qual que é o andamento? Eu implanto, por exemplo, o modelo CERN, que é um modelo voltado a incubadoras. Algumas empresas maiores ou multi-empresas, elas criam incubadoras e trabalham em diretrizes de monitoramento de startups focada em diretrizes do CERN. Então, você pode criar essas diretrizes de monitoramento dependendo da tua área de negócio, né? O que você quer? Eu quero que em 1 ano elas estejam internacionalizadas. Eu quero que em 1 ano elas estejam... Eu tenho vendido, sei lá, para 4 clientes, já tenho toda a estrutura pronta e pelo menos um funcionário sendo mantido pelo próprio recurso da startup. Então, esse monitoramento é muito o pilar que vocês querem como objetivo desse projeto, que pode ser um projeto interno. Sei lá, a gente já teve um programa de mudança de ferramenta dentro da empresa. A gente veio de um programa de inovação, a empresa tinha um nível de inovação muito baixo ainda. Muito comum, tá, pessoal? Esses programas de inovação, conforme você vai rodando eles vão aumentando o nível de inovação. Muito comum, quando não tem nada, todas as ideias vêm para arrumar a casa. A gente deveria melhorar a comunicação interna e criar uma ferramenta para tal coisa. Se você deixar livre, né? Segundo momento, você trabalha a melhoria de relacionamento de produtos. E aí você vai evoluindo o nível de inovação conforme o programa e a equipe vai ficando madura. Tá? E aí entra esse indicador, pode ter indicadores, pode ter feedback, pode ter tratativas de desvios mais formais, né? Reuniões multi-investidores, depende muito do programa de inovação que você vai colocar. E aí, esse foco da cultura é bem importante para vocês trabalharem essa visão de realmente sucesso do programa de inovação, do projeto de inovação que vocês colocam. Eu acho que o meu último slide aqui não está aparecendo, Kival, mas... Tá ok. Obrigado, Ivânia. E apresentar para vocês. Qualquer dúvida, tá? Muito obrigado. Você levou aí 25 minutos. Tá? Vamos a passar imediatamente. O Ivânia pode parar de compartilhar. Vamos passar imediatamente às perguntas e respostas, né? Vamos passar as perguntas e respostas. E eu vou começar até pela Ivânia. A Ivânia parece que tem uma limitação de horário, tá? E depois eu tenho perguntas para a Gina, específicas para a Gina, tá? Mas para a Gina e para a Ivânia, se puderem ficar, acho que em 10 minutos a gente mata aí essa questão. Eu vou fazer já 2 perguntas, tá? Uma na minha empresa incentivamos a criatividade, já incentivamos a criatividade e fizemos eventos de inovação. Qual é o próximo passo? Como transformar isso em resultado de negócio? Foi a essência da tua palestra até, né?
Pode responder, Ivane. Aí tem aqui nas RM, parece que é Rosane Marta, né? Excelente seu destaque, é um elogio, Ivane, para a descentralização, tá? Então, pode responder, Ivane. Quando a gente começa o processo de inovação, que é essa pulverização para vir ideias, vir sugestões, né? A pessoa começar a ficar mais ativa, a equipe ficar mais ativa, o segundo passo é eu ter uma estratégia dentro da minha empresa para saber para que lado eu vou ir, né? Então, no momento do planejamento estratégico, eu preciso já ter aonde que eu quero inovar, quais as dores que eu tenho, isso é bem importante. E aí isso se transforma em uma análise de viabilidade dessas ideias, desse projeto. Aí eu posso excluir, eu posso inviabilizar, que é olhar em segundo momento, e eu posso apoiar essa ideia e ir para os próximos passos, que é realmente ela virar um projeto, realmente eu investir, eu ter algumas diretrizes e critérios aí para prosseguir ou não com essa ideia e em qual forma que eu vou prosseguir, tá? Então é importante destacar isso. Isso vai virar uma startup, eu não quero, nesse momento, investir em startups, esse é estratégico. Então, se tiver um outro produto, eu não quero. Eu quero investir em melhorias dentro do meu negócio. Então, isso são algumas diretrizes que, dependendo da empresa, ela vai adotar. Obrigado, Ivânia. Vamos às perguntas. A pergunta para a Gina. Eu tenho mais perguntas aqui, se puderem ficar. Pergunta para a Gina. A pergunta para a Gina tem uma pergunta do Nelson Rabelo, lá de Belo Horizonte, empresário de BH. Olá, Pagina, você mostrou alguns números interessantes no Brasil e no mundo. Você tem esses números para os estados do Brasil mais relevantes na economia criativa? É isso. E a Rosane Marta disse, também considerei os números bem relevantes. Gina, por favor. Você está no mudo, Gina, ainda. Gina, está no mudo. Pronto. Oi, desculpa. Meu querido mineiro lá de Belo Horizonte, felizmente nós temos desde, se não me engano, 2014, nós temos a estatística lá da Firjan, conforme eu já citei na minha palestra, que ela faz a pesquisa de mapeamento da economia criativa brasileira cada 2 anos, certo? A Firjan. E a partir de um certo momento, que eu não me lembro exatamente quando, se foi 16 ou 18, algo parecido, ela começou sim a desdobrar essa pesquisa para os estados. Então, você tem informações mais detalhadas lá no site da Firjan, tem uma equipe específica que é contratada e custeada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, especificamente fazendo essa pesquisa sobre economia criativa, utilizando metodologias internacionais, UNCTAD e outras, entendeu? Claro, conforme eu disse, economia criativa formal, porque são os dados confiáveis que nós temos. Então, eles recuperam desde dados do IBGE e outras fontes de dados oficiais. Mas nós conseguimos, sim, informações sobre os estados e informações sobre cidades em alguma medida. Gina, tinha um complemento que eu esqueci, mas que é relativo a números também. Qual é a situação do Brasil na economia criativa em termos do seu peso no PIB? Vocês viram que eu apresentei ali no meu último slide, né? O peso da economia criativa no PIB do Brasil hoje, não, o último dado é de 2017. No meu slide está 2015, mas eu disse que estava um pouco desatualizado, porque já saiu de 2017 e é 2,61%, que é o último dado de 2017. Nós sabemos que durante a pandemia, o peso da economia criativa no PIB caiu um pouco, não tanto quanto que se imaginava, mas caiu um pouco
claro, porque são segmentos da área de serviços de alto valor agregado, são segmentos da área da cultura, alguns, né, sim, segmentos conectados à área da cultura, e nós sabemos que na época da pandemia, esses segmentos foram muito judiados, né, do ponto de vista econômico, etc., né? Então, hoje, eu posso dizer que é mais ou menos 2,6% do PIB, o peso da economia criativa no PIB do Brasil. Criativa, não está somado aí todos os outros segmentos da área da cultura, que aí é outra estatística. E nós temos mais ou menos 840 mil trabalhadores formais na economia criativa, segundo fontes da Firjan. Só para complementar a pergunta desse nosso colega, é que, obviamente, nos dois casos, nós estamos abaixo da média dos países desenvolvidos, ainda, infelizmente. Tem alguns parabéns aí, né? Para as duas. Carlos Augusto Sado Correia. Preciso sair, excelente, foi excelente o webinar. Né? Tem outro elogio aqui da Ana Márcia Duarte, lá da UNOESC, de Chapecó. Excelente fala, muito bom. Né? E tem uma outra aqui que eu não sei quem é, porque aparece como usuário conectado, convidado. Tá? Não sei quem é a pessoa. Sou da Firjan. Que orgulho os dados da empresa serem citados aqui. Olha que amor, que amor. Bom, nós, viu, Kival, nós é que agradecemos a Firjan por fazer um trabalho tão primoroso na área da economia criativa, sem o qual os pesquisadores não teriam essas informações no Brasil, porque o IBGE não faz isso e outros segmentos e outras organizações ainda não fazem. Mas a Firjan está cuidando muito bem disso e de uma forma competente e isenta. Obrigado, Gina. Ivânia, você postou também no chat, mas você é debatedora. Eu peço que você fale aí do que você postou. Eu não queria interromper a Gina, mas eu queria agradecer muito a Gina e a parceira, né? Foi muito legal, aprendi muito, né, Gina? Eu já estava consumindo um pouco do material dela antes, o livro, divulguei aí nas redes sociais o livro dela também, para você não esquecer, tá, Gina, falar do teu livro. Agradecer aí o Kival pelo convite e todos que participaram mesmo, pelo carinho aí, pela participação, e a gente está muito disponível para quem quiser conhecer mais do MGPDI, quem quiser alinhar aí, chamar a Gina, aplicar algumas diretrizes, né, da economia criativa no seu negócio, nas suas equipes, e alinhar o MGPDI, a gente está aí sempre preparado e pronto para estar apoiando aí os empresários, as equipes e os profissionais. Eu agradeço, Ivânia, a sua parceria, e para mim seria muito bom e seria um grande aprendizado eu fazer algum trabalho com você em alguma empresa, juntando a questão da aplicar alguma coisa na área de gestão da inovação com gestão da criatividade dentro de uma empresa. Eu acho que pode ser uma boa experiência. A Gina, ela gosta muito de Pato Branco, e nós temos, acho que nós três, um amigo comum que é o Alceni, né? O Alceni Guerra, que é daí. Tá? Bom, eu vou partir para o encerramento em 2, 3 minutos, tá? E aí já são 18h09. Eu queria primeiro agradecer a todos também, né? Em nome do MGPDI, da SoftShow, a todos os participantes, e fazer um agradecimento especial, né, às debatedoras, a Ivânia e a Gina. Eu tinha falado até no começo que elas não precisam agradecer. Nós é que temos que agradecer pelas lições aprendidas aí, pelo excelente webinar, né? Mais uma vez, lembrando, esse webinar está gravado em vídeo e ele está disponível. Vai estar disponível essa semana ainda, hoje é terça, já vai estar publicado no YouTube da SoftShow e no website do MGPDI. Né? E queria fazer um convite. O próximo webinar nosso
é no dia 29 de agosto, como eu falei, sempre, uma terça-feira. Sempre na última semana do mês, no mesmo horário, 17 às 18, numa terça-feira. Olha que título interessante, depois eu falo quem são os debatedores. Gestão da inovação e a agenda ESG, né? Práticas ambientais, sociais e de governança, né? Então, gestão da inovação e a agenda ESG, práticas ambientais, sociais e de governança. O Vitor vai nos ajudar, vamos marcar a reunião de alinhamento com os dois debatedores, ainda, se possível, essa semana, e o Vitor, como sempre, providencia o card e o link de inscrição lá na Simpla, né? Os dois debatedores, o Mariano de Matos Macedo, que é um economista, também bastante renomado e que estuda essa área de práticas ESG. E o Antonioni, né, que é o presidente da SoftSul, hoje ele não está disponível. O Antonioni vai falar como é que se aplica, como é que uma organização aplica práticas ESG na gestão da inovação. Tá? É uma abordagem, a gente sempre faz assim, alguém com conhecimento do assunto, ESG, ou economia criativa, e alguém que traga uma aplicação baseada, sempre que possível, sempre no MGPDI, Modelo de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Era isso que eu queria falar. Meu boa noite a todos, meu muito obrigado a todos. São 18h12, nós atrasamos aí 12 minutos. Tá? Muito obrigado. Temos a Maria Tereza Villa-Lobos, da Lima Peru. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Maria Tereza. Está nos prestigiando aí. Ela é membro da equipe técnica do modelo MGPDI e a professora da PUC